boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Para quem está assistindo depois, gravado pelo YouTube, aproveite sem moderação. Hoje o nosso tema aqui é conversar sobre as características da banca FGV para uma questão muito específica, que é a questão da dissertativa. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou a professora Natália Cardia, do perfil Mestres Concurseiras. Eu sou idealizadora desse projeto e nós estamos reunindo todas as pessoas que contribuem para que o nosso perfil cresça no Instagram. E assim que nós alcançarmos 5.000 pedagogas reunidas lá no perfil, a gente vai ter um treinamento 100% gratuito. E aí esse já está sendo um esquenta. Então, quem está participando aqui hoje ao vivo é porque já está no grupo do WhatsApp, já cumpriu a regra que a gente tem, que é de mostrar que está engajado com o perfil, que realmente compartilha o que a gente faz por lá, que é nosso parceiro, que quer que a gente cresça. Se você está assistindo pelo YouTube, te convido a visitar lá o perfil Mestres Concurseiras e entender o que é o movimento PPP gratuito e também fazer parte dessa multidão de pedagogas que logo mais serão efetivadas e serão professoras concursadas. Para quem está assistindo ao vivo aqui comigo, saibam que vocês terão a possibilidade da gente conversar sobre as dissertativas de vocês no final desse encontro. Para quem aguentou firme, porque está sendo gravado às 11h30 da noite de um sábado. A FGV, a gente precisa olhar para a dissertativa, por quê? Porque São Paulo, por exemplo, né, para qual essa banca já foi convocada, vai com certeza trazer a dissertativa com caráter eliminatório, o que significa que você pode acertar 100% das questões objetivas, aquelas questões em que você marca as alternativas, e ser eliminado porque você não foi bem na dissertativa. Então, esse é um ponto para que você realmente fique atenta e tome essa questão para você. Olhe para isso com prioridade nos seus estudos. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz um mapa mental para a gente poder acompanhar juntos. Deixa eu só me localizar aqui. Eu trouxe duas coisas para a gente olhar. Então, eu montei um mapa mental com as características da FGV, mas eu quero mostrar para vocês antes como essa banca costuma publicar as questões da dissertativa em editais. Então, já compartilhei no grupo secreto a última prova que a FGV fez para professor. Ela não está disponível na internet, mas eu consegui para vocês. E aí, agora, eu estou trazendo com exclusividade aqui para a gente observar o edital. Por que é importante? Para a gente entender o que a gente está falando quando a gente diz que a banca vai trazer a questão como eliminatória, por exemplo. E algumas pessoas já me perguntaram assim, nossa, Nath, mas os temas vão estar disponíveis antes? A gente vai saber ou não? Então, tudo isso a gente vai conseguir saber olhando para o edital. Como geralmente os editais, eles vêm parecidos, né? Principalmente sendo municípios com mais ou menos as mesmas características, como foi o caso dessa prova, e vai ser o caso da PMSP, a gente consegue olhar por aqui o que nos espera? Prova objetiva, língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades. Depois vem no módulo 2, conhecimentos pedagógicos e legislações específicas, e na outra parte, conhecimentos específicos. Tudo isso para o cargo de professor, tá? Aí eles estão falando que eles vão disponibilizar o resultado, né, da prova escrita objetiva, que é para vocês entregarem, mas que depois vocês vão poder ter vistas dessa prova. Isso é legal porque, por exemplo, eu faço mentoria de dissertativa e logo mais eu vou contar aqui em primeira mão para quem está participando dessa aula. Hein? O que eu vou fazer para quem for participar do PPP? Eu entrei em contato com alguns conhecidos e eu estou fazendo a editoração desses livros. Quem quiser vai poder adquirir a preço de custo, eu não vou cobrar nada por isso, eu vou enviar, inclusive não vou cobrar nem o frete, é que eu quero que vocês tenham isso na mão para poder participar do treinamento gratuito. Vocês vão receber em forma de livro, vocês vão receber um livro sobre dissertativas, com as questões para vocês treinarem, com tudo que eu ensino aqui, tá? E aí, é legal vocês terem essa vista da prova, sempre que ela estiver disponível na área do candidato, imprimam para depois vocês poderem fazer a correção. Se eventualmente vocês entrarem na mentoria no futuro, ou se quiserem olhar para isso depois com mais tranquilidade, né? Na hora do concurso, a cabeça ferve. Então, no livro, ou mesmo nos treinamentos, nas mentorias que eu faço, eu sempre passo para vocês roteiro de correção. E aí é legal vocês fazerem esse paralelo para entenderem onde é que vocês erraram. Se a gente não entende onde a gente está errando, a gente não tem parâmetro para melhorar. Tá? Então, aqui eles já estão avisando, por exemplo, que vocês vão poder ter
essa parte escrita, ainda que vocês não possam levar o caderno, depois eles vão dar vistas disso, é como se fosse uma foto na área do candidato. Não deixem de imprimir, ok? Bom, e aí eles falam da questão dos acertos mínimos da prova objetiva, tem um percentual mínimo de questões de acertos nas questões objetivas, que são as questões em que você marca a alternativa correta ou incorreta, de acordo com a consigna da questão, certo? Até aí, tranquilo para todo mundo. A questão é o que vem depois. Como é que chega essa prova discursiva? Então, vamos olhar, ó. A prova escrita discursiva, e aí lembrando, discursiva, redação e dissertativa, para nós elas aparecem como sinônimo, tá? Em cada edital elas aparecem de uma forma, mas a lógica é a mesma. Então, ela vai ser realizada no mesmo dia da prova escrita objetiva, e aí ela tem um período. Eles vão corrigir apenas os candidatos que forem aprovados, até aí sem novidade na prova objetiva, e a quantidade, 15 vezes o número de vagas imediatas. Então, prevendo que a gente vai ter mais ou menos, pelo levantamento que o sindicato fez, né? Da última vez, tinha um vereador verificando a questão da quantidade de vagas que o município possui nesse momento para o cargo de PEIF. E aí, pensando nisso, nessa quantidade, a gente tinha mais ou menos 4.000. Então, 15 vezes 4.000, a gente vai ter dissertativa para caramba sendo corrigida. Se vocês fizerem bem, entenderem a estrutura, vocês vão sair muito na frente com isso. Com certeza vai ser um fator decisivo, além dela ser eliminatória. Vamos ver o que mais. Tá? Aí eles vão falar que a discursiva não admitirá consulta de qualquer natureza. Aqui, nesse caso, ela é composta por 2 questões de até 20 linhas. Nath, é certeza que isso vai acontecer? Que em São Paulo vai acontecer dessa mesma forma? Não necessariamente. Nós já vimos, e aí eu vou recuperar isso com vocês, mas a FGV tem uma característica de respeitar o desejo do cliente. E a Prefeitura de São Paulo tem, por histórico, trabalhar com 3 questões com 10 linhas, mas pode acontecer sim, de acordo com o combinado, né? Geralmente eles fazem, esses combinados, eles estão baseados em valores, em ajustes financeiros daquilo que sai mais barato para o município. Tá? Então, dependendo do que a FGV ofertar, né? Se for mais barato corrigir 2 questões ao invés de 3 questões curtas, pode ser que a gente tenha aí 2 questões com 20 linhas também. Já aconteceu na história do município de São Paulo há bastante tempo atrás, né? E conforme entrou a VUNESP, nos últimos 3, 4 concursos para trás, a gente sempre vinha com essa característica de 3 questões de 10 linhas. Mas vejam, que mesmo que sejam 2 com 20 linhas ainda é pouco. A gente não pode esperar uma questão no estilo redação, com 50 linhas, para você escrever tudo o que você quiser, todas as palavras-chave que você estudou, isso não vai acontecer. Vão ser questões menores. Por quê? Porque isso implica também no custo da correção, tá? E no montante de provas, vocês viram que vão ser 15 vezes a gente está aqui trabalhando com uma estimativa, mas a estimativa é de 15 vezes a quantidade de vagas iniciais oferecidas. Então, pensem, vai ser muita dissertativa para corrigir. A probabilidade de que seja uma dissertativa no estilo redação, cumpridona, é mínima. Eu apostaria que não vai ser dessa forma. Aposta um chocolate aí com quem quiser, porque assim eu encho minha caixinha. Vamos lá. Aí será considerado, vamos ver, a prova discursiva valerá 40 pontos, sendo 20 pontos para cada questão específica. Então, numa prova de 100, 40 pontos é relacionado à quantidade de acertos que você tem na discursiva. É um percentual muito grande, percebem? É o que tira vocês lá de baixo da classificação e joga lá para cima. Por isso que eu falo, precisa dar atenção na discursiva, gente, não tem jeito, além dela ser eliminatória. Aí será considerado aprovado na discursiva o candidato que cumulativamente obtiver nota igual ou superior a 20 em uma escala de 0 a 40 e que obtiver uma nota diferente de 0 em cada uma das questões. Ou seja, você não pode zerar uma questão. Nath, como é que zera a questão? A gente vai ver aqui para frente. Ó. A prova discursiva possui caráter eliminatório e classificatório. Ela deverá ser redigida à caneta, com letra legível, na folha de resposta definitiva. Até aí, sem novidades.
Na avaliação da prova escrita discursiva, será considerado o acerto das respostas, dado o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. Aqui a gente já tem mais algumas questões. Coesão e coerência, gente. Começo, meio e fim. Uma resposta que tenha lógica, não dentro daquilo que é a sua opinião, mas dentro de uma argumentação prévia. Tá? Dentro de estudos que você fez, especialmente do que está relacionado aos conceitos do município. Para quem já participou dos meus treinamentos, tem lá os conceitos que a rede estabelece por meio do currículo da cidade. Esses conceitos você tem que ter em vista para você não fugir. De repente você fala, sei lá, vamos pensar que o tema seja as formas de ensinar na educação infantil. E a gente sabe que é por meio de interações e brincadeiras. A gente tem isso como um conceito, um dos conceitos primários da rede. O respeito à infância, né? E aí você pega e fala que não, que a gente tem que trabalhar na perspectiva da alfabetização, que tem que ter momentos em que a criança pratique a escrita, por exemplo. E aí você já está dissonante àquilo que a rede prega, ou seja, você está sendo incoerente com aquilo que você deveria ter estudado e deveria conhecer, e com a rede que você está se prontificando a servir. Tá? Então, se você não conhece, aqui você já tem um motivo para ser eliminado do concurso. Se você vai por um outro caminho, tá? Diferente, já mostrei para vocês em alguns materiais, nesse livro que vai sair com exclusividade para os participantes do PPP, também tem lá o espelho de correção original. Eu mostro para vocês de uma prova anterior de São Paulo o que os avaliadores têm na mão. E não são listas de palavras-chave, eu posso segurar. Tá? Então, tenham em mente que a pessoa que está corrigindo, ela não está fazendo tiquezinho de copia e cola, de procurar a palavrinha se você acertou ou não acertou. Ela está buscando conceitos da própria rede. Está buscando observar se a sua resposta tem coerência com princípios maiores. Tá? Então, vocês também vão ter que observar isso. Letra ilegível também vai te eliminar da prova de cara. Em caso de fuga do tema, de não haver texto, de erro de preenchimento ou de identificação em local indevido, o candidato receberá nota 0. Fugiu do tema, como esse exemplo que eu acabei de citar, da questão do objetivo da educação infantil e das linguagens que a gente utiliza no ensino e na aprendizagem, você fugiu do tema, sua nota está zerada. E não tem o que discutir. Tá? Aí a questão da identificação. Eu já tive aluno no Santa Rita, vacilo, gente, vacilo de nervoso da hora da prova. Ele foi testar a caneta e testou na folha da dissertativa. Aquilo, qualquer marca que você faça na folha de respostas que você vai entregar para o avaliador é considerado uma identificação. Então, a prova dele foi anulada, ele foi eliminado do concurso porque ele testou a caneta na folha. Pois é. Errados eles não estão, né? A folha de texto dissertativo da dissertativa não poderá ser assinada ou rubricada, foi esse exemplo que eu acabei de trazer, e só vai valer aquilo que estiver dentro das linhas. Eu falo para vocês sempre que eu tenho mentorado as minhas presentes aqui, é uma das coisas que a gente sempre conversa do respeito à quantidade de linhas, às vezes, e de organização, planejamento do seu texto. Se você sabe que você tem bastante coisa que você quer escrever, que você quer argumentar, poxa, toma cuidado no tamanho da sua letra, mais ou menos busca calcular. Por isso que é importante que você já tenha produzido isso em outros momentos, que você tenha clareza do quanto mais ou menos de espaço a sua letra ocupa, quantas linhas, que você treine esse tipo de dissertativa com 20 linhas, se for o caso, ou com 10, de acordo com o que sai no edital da PMSP. Por quê? Porque o que passar, não adianta você tentar colocar, eu já tive um monte de aluno assim, que tentou colocar a conclusão embaixo da última linha. Tudo que é para baixo da linha não é considerado. E aí, não colocando o final, você não faz a conclusão, não fazendo a conclusão, o seu texto perde em coesão e estrutura. Lembram que a dissertativa ela tem uma estrutura do gênero dissertativo argumentativo que é padrão, você não pode fugir, tá? Então, se você deixa de fazer a conclusão, que é uma das partes que compõe essa estrutura, você perde em pontuação, não tem que fazer. Tá? E não tem depois professor que entre com recurso que consiga te salvar, porque já está avisado no edital que o que estiver fora não vai ser considerado.
Então, cuidado na hora dessa transcrição. Vamos ver o que mais. E aí, a questão só vai ser considerada essa parte. Não vai ter substituição dessa folha, né? Então, o meu aluno lá, que na hora da raiva testou a caneta, ele até conversou com o fiscal para saber se ele poderia trocar a folha. Não tem troca, óbvio, porque tudo tem um código de barra, é tudo identificado certinho, né? Para prevenir vários tipos de fraude. E aí tem mais alguns itens aqui, ó. Será eliminado do concurso o candidato que na prova discursiva não entregá-la no prazo e no tempo fixado para sua realização. Já tive alunos assim, tá? Que acabaram se perdendo no tempo, foram pegas pelas emoções. Não é à toa que no meu método eu falo para vocês que um dos pilares é ter a manutenção do controle emocional, né? Para que a gente mantenha o equilíbrio durante a prova, porque senão você não faz. A gente sabe que quando a gente está com as emoções abaladas, a gente não consegue produzir coisas boas. E essa minha aluna travou, tanto que depois ela veio comigo para a mentoria justamente com essa queixa. Ela não conseguiu terminar. Ela tinha a ideia pronta, ela só precisava fazer mais 3 linhas e aquilo não saía, ela travou. Chegou o momento de entregar a prova, ela foi a última, ela pediu pelo amor de Deus para passar e não podia. Ela não podia passar mais 1 minuto, né? O tempo é estabelecido no relógio, tanto é que os últimos 3 ficam juntos, que é para garantir que ninguém desrespeitou nenhuma daquelas normas. Tá? O fiscal é penalizado, enfim. E aí realmente não pode. Também vai ser eliminado, né? O cara que não atingiu o mínimo de pontos. Então, aqui eles estão falando de 2 dissertativas valendo 20 pontos cada uma. Aí, Nath, o que vale ponto na dissertativa? Vale ponto estrutura. Aqui mesmo eles falam, né, da questão de você ter respeito ao tema e conhecimento da temática, de você respeitar a estrutura do gênero e também da questão da ortografia, coesão e coerência. Tá? Tudo isso vai descontando pequenos pontos. Então, quando eu falo para vocês de estratégia, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, por exemplo, se eu tenho um maior repertório de estratégias, um maior repertório vocabular, eu tenho uma estratégia na manga. Aí na hora, me falhou como escrever uma palavra, eu não consigo lembrar, eu substituo por um sinônimo. Agora, para isso, eu tenho que desenvolver uma estratégia ao longo do meu estudo de olhar para essas questões. Que tipo de exercícios eu posso fazer no meu dia a dia, mesmo com uma rotina corrida, que me auxiliem a ampliar o meu vocabulário. Isso é importante nesses momentos, né? Como é que eu posso conhecer a estrutura do gênero, dissertativo, argumentativo, e não esquecer mais? Como é que eu faço o planejamento do meu texto? Como é que eu reconheço o tema central da pergunta? Vocês viram que tem questões objetivas sobre atualidades. Se a FGV cobrar no edital, né, na parte de bibliografias, atualidades, a dissertativa, a discursiva também pode vir com essa temática. E aí, conforme quem fez o treinamento de dissertativa já viu comigo lá atrás, eu já vi que tem meninas aqui que fizeram, por isso que eu estou citando isso, e tem mentorada minha também que já fez, às vezes são temas que não necessariamente tenham relação direta com a educação, mas sempre tem um diálogo intercalado ali, mesmo de forma indireta ou não tão visível. Então, por exemplo, a questão do baile funk, perturbação, direito ao lazer ou perturbação do sossego, esse tipo de questão, preconceito com os imigrantes, tem a ver com fatos da atualidade, então são sempre situações polêmicas que estão rodando no universo social e de que forma essas questões impactam ou não na forma como a gente está educando os nossos meninos e meninas. Então, assim, podem cair, inclusive, coisas absurdas, do tipo a polêmica do... Estou falando aqui porque pode acontecer, tá? Não que vá, mas a polêmica do Caio Castro, de dizer que o homem não tem obrigação de pagar a conta. Isso pode se tornar uma questão. Por quê? Porque atualmente é um dos temas mais polêmicos. É o que está gerando muitas discussões na mídia. Que mais? A gente teve a morte de um imigrante, ele foi espancado até a morte porque ele foi cobrar por um serviço recentemente. E aí a gente tem, enquanto a gente recebe muito bem os turistas,
a gente tem todo esse preconceito e essa falta de humanidade com pessoas que estão aqui na situação de imigrantes. Então, isso também pode ser uma temática, percebem? E é assim, como é que eu relaciono isso com o que eu estou trabalhando na sala de aula? Ué, porque esses homens que espancaram um cidadão simplesmente porque ele era imigrante, eles já passaram pela escola. E que noção de empatia e de respeito ao próximo eles adquiriram ali? Quais competências socioemocionais foram ou não desenvolvidas? E isso sim tem a ver com o nosso trabalho, percebe? Bom, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o MindMasters. Então, recuperando, eu já vou dar uma olhadinha no chat, só para eu não perder o fio da meada, tá? Então, na dissertativa da FGV, a gente tem que ter clareza, né, que essa banca sempre vai seguir a estrutura que é solicitada pelo cliente e que, no caso aqui, o cliente é a PMSP, que tradicionalmente traz questões que são, né, do tipo mais ponto comum e com menos linhas. O que são questões do tipo ponto comum? Essa é uma caracterização que eu dei nos meus treinamentos de como a gente pode classificar que tipo de questão a gente encontra nas dissertativas de concursos para professor. Tá? O legal é que tudo que eu faço é pensando só nos concursos da área da educação. Então, vocês vão achar coisas muito específicas nossas, tá? Para a nossa área mesmo. E aí eu distribuí em 3 tipos, né? Fiz uma subdivisão de 3 tipos de dissertativa. E a Prefeitura de São Paulo, ela tem, por característica, trabalhar muito com estudos de caso. Tanto te colocando na condição de observador, então aquelas questões que vêm assim, a professora Marli fez X coisas, o que você acha disso? Ou então, questões em que você é colocado à prova a partir das suas atribuições. Então, assim, professor, considerando as suas atribuições e o projeto político-pedagógico, quais itens você acha importante destacar no seu planejamento? E aí tem um jeito todo diferente de responder essa questão, porque a pergunta foi feita direto para você, que você também precisa dominar. Tá? É saber quando você pode usar a voz passiva, primeira pessoa, se você tem que falar como nós, por que você faz isso, tá? Então, tudo isso você precisa dominar também. De um modo geral, a gente encontra, conforme vocês viram ali, questões dissertativas argumentativas, esse é o gênero textual que é pedido, né? Então, assim como a gente tem bilhete, carta ao leitor, o gênero dissertativo argumentativo tem uma estrutura padrão que vocês precisam dominar. Sempre de forma objetiva, né? Então, a gente tem dissertativas argumentativas de cunho objetivo e de cunho subjetivo. A FGV costuma trabalhar com as questões de cunho objetivo. E, por fim, são questões menores, como vocês puderam observar, sempre com menos linhas, então não esperem ter 50 linhas para dissertar, para colocar a resposta de vocês. Quando forem treinar essas questões, treinem organizar as suas ideias de forma mais compacta. Isso exige, sim, mais planejamento, porque você tem menos espaço, tá? E aí, o seu texto precisa ser realmente estrategicamente melhor pensado, tá? Tudo que você vai colocar na sua resposta. Por fim, contei aqui, né? Dei um super spoiler para vocês. Eu não gosto de contar muito com as coisas na galinha, mas o que é que vocês vão receber? Quem quiser, lógico que não é obrigado, mas o pessoal que está no grupo, eu vou fazer uma tiragem bem pequena, é só para vocês mesmo. E aí o valor já vai incluir audiobook, e-book e a versão física que vai chegar na casa de vocês sem custo também. Tá? E o valor praticado para quem for participante do PPP, que é a nossa comemoração do Priorizei, Perseverei e Passei, vai pagar R$47 por tudo. Eu fiz o cálculo e é o suficiente para eu cobrir os custos e mandar para o Brasil inteiro. E não vai ser livrequinho, não. Vai ser muito, muito legal. Eu estou fazendo com muito carinho. Que eu quero que vocês tenham realmente tudo isso que eu falei aqui na mão, para saber como é que eu monto a estrutura. Tá lá. Como é que eu tenho que organizar esse planejamento desse texto? Tá lá. Ah, tem questões para eu treinar? Tem. Tem roteiro para eu avaliar? Tem. Tem segredos que você nunca contou para ninguém, Natália? Tem. Aqueles que me levaram a ter 32 aprovações? Tem sim. Como é que eu organizo os meus textos? Vocês sabem que eu tenho especialização em escrita acadêmica pela PUC, sabem que eu sou mestre em gestão e práticas educacionais, então tudo isso foi contribuindo para que eu também criasse um jeitinho, né, de conseguir colocar uma ideia completa em 10 linhas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, porque a gente tem menos de 10 minutinhos para encerrar aqui.
Quem está no grupo do PPP, deixa só eu parar de compartilhar. Quem está no grupo do PPP, né, pelo WhatsApp, quem está participando do movimento, que é um movimento que surgiu do perfil Mestres Concurseiras no Instagram, vai receber, então, o mapa mental e eu posso enviar para vocês, caso vocês queiram, esse edital para vocês também poderem olhar com mais calma, se desejarem. Nath, qual a forma certa de fazer a correção de uma palavra sem rasurar? Tá, se vamos supor que na hora você errou a palavra, passa um traço, coloca entre parênteses e segue. Quanto menos rabisqueira, melhor. Então, o erro está ali. Temos um elefante branco na sala, todo mundo sabe. Passa um traço com a caneta, põe entre parênteses e segue a vida. Esse é o melhor jeito, tá? Deixa o seu texto, é o jeito de deixar o seu texto menos poluído. Ah, Eliane falando, só isso? Eu já quero. Sim, só isso. Ele vai sair a preço de custo para quem está participando mesmo. Eu falei para vocês que eu queria muito poder retribuir tudo que esse perfil tem significado, graças a vocês, graças a cada uma que está por lá. Então, e eu quero, já está na mão do diagramador, vai para a gráfica nos próximos dias. Quando a gente fizer o evento, o treinamento gratuito do PPP, eu já quero que vocês estejam com esse livro na mão. É a minha meta, para vocês poderem acompanhar o treinamento com o material na mão de vocês. Aí vai ser a glória. É isso, meninas. Mais dúvidas? Ficou claro? Entenderam direitinho? Eu prometi, né? Que seria de uma forma objetiva, direta ao ponto, sem enrolação, mas também de uma maneira muito organizada. Eu me preparei para que a gente pudesse fazer essa aula rapidinho. Bom, e aí o que eu quero fazer? Quero deixar o convite, já quero contar para vocês que vocês vão poder ter esse material à mão no PPP, então, vão ter esse livro com exclusividade. Vou fazer questão de autografar todos eles vão chegar bonitinhos, com embalagem, é um presente mesmo, tá? Para retribuir. A Eliane falando que sim, que ficou tudo claro, que bom. Obrigada, Eliane. Dizer para vocês, para quem ainda não está no grupo do PPP, que está assistindo essa aula gravada, fica o convite para vocês participarem. O nosso perfil só cresce graças a vocês, ao estímulo de cada uma que chega é gentil e generosa de querer que outras amigas também acessem esse conteúdo, né, que tem muita qualidade. Então, eu também deixo aqui o convite para que vocês conheçam, se estiverem vindo do YouTube, o perfil Mestres Concurseiras, e para que vocês convidem outras amigas, compartilhem nos grupos de estudo, sempre tem material gratuito. A ideia é realmente democratizar o conhecimento e contribuir para que vocês acessem a rede, as redes públicas, se tornem concursadas e, de fato, façam a diferença. Entendam por que vocês estão lá e de que forma a teoria pode se aliar à prática para que a gente tenha uma educação pública de qualidade. Então, esse foi mais um dos presentes que eu pude dar com muito carinho. Eu vou parar de gravar agora para ver se, de repente, alguma de vocês tem alguma dúvida que não queira falar no ar, ou se fez a dissertativa e gostaria de fazer algum comentário, de tirar alguma dúvida, né, já que eu disponibilizei a prova lá para vocês.